E aí, turminha? Bom dia! Tudo jóia? Que bom que você está aqui, que bom que você acordou disposto a mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de língua portuguesa, está lá na página 72 e fala sobre a história de Calvin e sua família. E você vai ter uma viagem emocionante na aula de hoje. Espero que você aprenda bastante, espero que você esteja disposto a aprender bastante. E vamos que vamos, porque juntos chegaremos. Como o nosso tema da aula de hoje é História em Quadrinhos, é interessante notar que o HQ melhor dizendo, ele faz parte de um enredo de 11 tipos de narrativas, as quais é muito reconhecida pelo jovem. Traz uma linguagem bem interessante, com tirinhas em balões. É muito bom de ler as histórias em quadrinhos, porque traz uma leitura muito divertida. Talvez seja esse o ponto principal da história de quadrinhos, que é trazer ao leitor uma história humorada, onde ele possa ler, aprender e ao mesmo tempo se divertir. E a história que traz hoje na nossa página 72 do nosso livro de linguagem portuguesa, língua portuguesa, é exatamente uma história bem humorada, de Calvin e sua família. E eu e você temos que fazer essa leitura para você ver o tanto de expressões, o tanto de mudança de comportamento que há nessa história. É muito interessante. Então pegue seu livro e vamos à leitura. Aluno forte, aluno capaz, aluno inteligente, acompanhe aí. Vamos lá? Puxa, essas férias vão ser demais! Acampar! Uau! Mal posso esperar uma semana inteira passeando e nadando e pescando e andando de canoa. Isso é Calvin falando, né? Ele todo empolgadão ali falando exatamente assim. De repente a mãe de Calvin olha para o pai e diz: uma semana inteira? Sem jornal? Sem uma xícara decente de café? Reclamando ela. E Calvin ali no banco do passageiro do carro olha para o pai e diz: a mamãe não gosta de acampar? O pai tentando dar uma desculpa esfarrapada diz: sua mãe dormiu pouco ontem. Chegando no local do acampamento, eles providenciam uma canoa ali e estão indo dentro de um rio ou um lago ou talvez até uma represa. Estão tendo um diálogo dentro do barco. Olha o diálogo de Calvin e sua família. Todo mundo animado, todo mundo feliz, menos a mãe, lógico, né? A mãe está um pouco ainda deprimida. Então ela diz, aliás, o pai diz: estão vendo aquela ilha ali? É onde vamos acampar. Calvin, todo animado: nossa! A mãe em silêncio: ah, isso é que é vida! Puro, água limpa, muito exercício e... Brum! De repente começa a cair um toró, uma chuva muito forte. Querida, você está remando para trás, fala o pai de Calvin. Nós vamos voltar e achar um hotel. Essa foi a afirmação da mãe. A mãe não estava contente com aquela situação. E você percebe que na página 73 há uma quebra da história. E você já percebe que há um enredo diferenciado. Aqui tem um diálogo entre a família que acontece de Calvin, a mãe de Calvin e o pai. De repente você se pega na página 73 vendo um enredo diferente. E é por isso, querido aluno, que você precisa analisar cada situação. Vamos analisar essa agora? Calvin e Haroldo. O título já vem um pouco maior. Já chama a atenção para essa conversa, esse diálogo. Vamos lá? Dum, din, tá, tá. Dum, din, dum. Isso é o pai de Calvin indo em direção a uma canoa. Certamente esses são os pingos ou talvez alguns gestos, alguns sons emitidos pela voz do pai de Calvin. Rapaz, o pai de Calvin vai seguindo, vai conversando sozinho. Rapaz, isso é bem melhor do que passar o dia no escritório. Todo animado, todo feliz, e Calvin lá dentro da barraca, no acampamento, um toró caindo, e de repente ele fala, aliás, ele não, Haroldo, que é o ursinho de pelúcio de Calvin, que só aparece em momentos onde Calvin está sozinho, em uma situação extrema.
Ainda está chovendo? Claro que ainda está chovendo. Está chovendo há dias. Por que iria parar agora? Calvin fala, meio tristonho, meio decepcionado com tudo que está acontecendo. Vamos precisar de uma férias depois dessas férias, fala Haroldo. Com certeza não dá nem para manter o fogo aceso. Não acredito que meu pai saiu para pescar. Nesse tempo, ele é fanático. Ou é isso, ou acaba a comida enlatada. Nós provavelmente vamos morrer de fome nessa ilha dos infernos. Olha como Calvin está completamente destruído porque não conseguiu viver uma aventura naquelas férias. Depois, aí Haroldo prossegue. Haroldo é o ursinho de pelúcia de Calvin. Depois de toda essa presuntada, morrer de fome não soa tão mal. Se nós sobrevivermos e voltarmos para casa, nunca mais vou pôr os pés para fora até o fim da vida. Calvin estava decepcionado, muito decepcionado com a situação. Talvez foi uma viagem que ele queria muito e por isso ele está assim, tão frustrado. E o pai de Calvin está lá, no meio da chuva, ali, fazendo algumas atividades que você vai descobrir agora. Que garoto sortudo esse Calvin! Eu nunca fiz dessas coisas quando tinha a idade dele. Ei, Calvin! Quer aprender a tirar a barriga de peixe? E você prossegue nos quadrinhos adiante, com Calvin e o pai pescando numa chuva. Dentro do rio, ali eles numa canoinha, chuva caindo. Passamos uma semana sem pernilongos, hein? Você está apelando, pai. Nós vamos embora? Calvin perguntando ao pai. Sim, para mim já deu. Que semana horrível. Vocês conseguem notar que ele está desmontando a barraca? Vocês conseguem notar na tirinha aí, na imagem, que ele está desmontando uma barraca, a barraca que eles estão. Então, está chovendo bastante, ele está desmontando a barraca e por isso que ele disse que a viagem está horrível, né? Mas de repente, a chuva começa a diminuir e esse som que você ouviu mesmo, o pai de Calvin não estava acreditando no que estava ocorrendo. A chuva passou. Calvin olhando para ele, como se dissesse, vamos continuar a aventura? No finalzinho da tira você vê Haroldo e Calvin conversando. Calvin olha para Haroldo e diz, você conhece alguma das palavras que ele disse? Haroldo olha para um caderninho e fala, não, mas anotei para a gente pesquisar em casa. Você percebe que há uma comunicação entre Haroldo e Calvin, o pai de Haroldo, o pai de Calvin e Calvin. A historinha traz um fundo moral, um fundo interessante que é bom analisar. Expectativas entre cada um dos personagens. E nós vamos ver, como primeiro detalhe, essas expectativas. Então, essa história, eu sei que vocês não estão me vendo, mas estão ouvindo a minha voz, eu quero que você veja o quadro. Essa história em quadrinhos traz algumas coisas que precisam ser analisadas. A questão da expectativa e da realidade. Houve um momento na história que tudo muda. E exatamente é quando acontece a chuva, exatamente. Quando a chuva começa a cair, a expectativa dos três participantes principais, a mãe de Calvin e o pai de Calvin, muda e cria-se uma nova realidade. Tudo a partir da chuva, certo? Vamos lá. Qual era a expectativa da mãe de Calvin? Ela vinha depressiva dentro do carro, né? Se questionando ali por que vai ficar sem jornal, sem um café decente. Mas quando a chuva caiu, a mãe de Calvin ficou aliviada. Isso porque ela foi para o hotel e não retornou mais. A história não fala mais dela. Já o pai de Calvin, ele já vinha tranquilo. Talvez ele tinha planejado aquela viagem ali e vinha tranquilo. Mas quando a chuva caiu, a partir do momento da chuva, ele ficou feliz, porque ele aproveitou mais a situação. Calvin vinha todo motivado, todo feliz ali, e com o cair da chuva ele ficou frustrado, descontente. Você percebe que a história em quadrinhos trouxe um enredo diferente, uma expectativa e uma realidade diferente? Houve uma quebra, onde mostrou um pai aproveitando, um pai que aproveitou, e o filho que não aproveitou, que não conseguiu aproveitar
a tão desejada férias, o tão desejado passeio para um acampamento. Esse é o primeiro ponto a analisar. A partir dessa demonstração de expectativa e realidade que a história em quadrinhos criou, você vai responder à atividade da página 72, a primeira questão que está na página 72, a segunda questão que está na página 74, a terceira, quarta, quinta e sexta e sétima questão que está na página 75, ok? Do seu livro de português. Outra situação que você pode analisar nesse quadrinho, nessa história em quadrinho, a história de Calvin, é que existe um tipo de narrador, né? Professor, o que é um narrador? É quem conta a história. É quem vai descrever para você a história, o que aconteceu. E existe dois tipos de narrador, o personagem e o narrador observador. E qual a diferença? A diferença é a seguinte: o personagem, ele participa da história. Ele está na história, está vivendo a história. E Calvin, ele contava... Perdão, tem um erro aqui. E Calvin contava a história que ele viveu, certo? O observador, por sua vez, ele apenas conta a história sem nunca ter vivido. É o caso da mãe de Calvin, quando ela for contar a história sobre as férias. Ela não viveu, ela foi embora, então ela não tem como contar o que aconteceu como narrador personagem, mas como narrador observador, certo? Então fique atento a essas questões, porque são importantes para o estudo do português. Outra coisa importante para que você consiga fazer uma leitura adequada são essas duas pontuações que apareceu: a exclamação e a interrogação. Ponto de exclamação e ponto de interrogação. Por que eles são importantes para essa leitura? Para que você entenda quando é o momento de você fazer uma exclamação. Professor, mas o que é uma exclamação? Ponto de exclamação é usado na seguinte circunstância: depois da frase que retrate uma ordem, uma frase mais forte que dá um indício de uma ordem. Vem aqui. Ou que indique um espanto. Nossa! Ou admiração. Uau! Outra vez surpresa. Eita! Essa é como eu posso usar, por exemplo, os pontos de exclamação. E Calvin usou logo aqui, ó. Nossa! Logo no quinto quadrinho. A interrogação, por sua vez, é quando você vai fazer uma pergunta, né? A intenção da interrogação é questionar. E você percebe que Calvin usou essa interrogação quando ele perguntou ao pai: a mamãe não gosta de acampar? Percebe que há uma sonoridade diferente? Nossa! A mamãe não gosta de acampar? Uma pergunta e uma exclamação. Preste atenção para que a leitura desse quadrinho seja apropriada. Agora que você já sabe o que é um HQ, uma história em quadrinhos, e conheceu a história de Calvin e Haroldo, da família de Calvin, que foi a um acampamento, agora que você já tem ciência de tudo isso, que sabe quando usar o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, agora que você sabe identificar as formas de fala dos personagens, que você percebe que quando alguém está triste, alguém está feliz, alguém está motivado, alguém está deprimido, então, que tal criar a sua história em quadrinhos? Além da atividade de hoje, o desafio que eu faço para você, aluno forte, aluno capaz, aluno top de linha, aluno 10/10, é que você faça uma história em quadrinhos. Não precisa ser extensa, mas que você conte uma história em quadrinhos onde você pode ser o narrador personagem ou apenas um narrador observador. Conto com a sua história. Essa história vai ser animada, nós vamos ler e vamos ver o quanto você viveu de aventura. Vou convidar vocês a fazer a atividade da página 72, primeira questão, 74, segunda questão, e 75 até a sétima questão. A aula de português fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, é fazer com que você, aluno, aprenda e desenvolva habilidades incríveis.
E hoje você aprendeu o que é o HK, como é feito e qual a forma que ele é descrito em balões. Aprendeu dois tipos de pontuação, exclamação e interrogação. Você também aprendeu o tipo de personagem que um quadrinhos, por exemplo, traz, um texto traz. O narrador personagem e o narrador observador. E você também aprendeu as expressões que levam a identificar quando a pessoa está feliz, triste, desanimada, desmotivada e motivada. É isso aí, até a próxima. Tchau!